No extremo norte dos Estados Unidos, onde a escuridão domina por meses e o frio congela até os pensamentos, existe uma pequena cidade chamada Nome, no Alasca. Com pouco mais de 3.000 habitantes, isolada por montanhas, florestas e neve, Nome parecia ser apenas mais uma comunidade remota e tranquila. Mas entre os anos 2000 e 2005, ela se tornaria o epicentro de um dos casos mais misteriosos, perturbadores e controversos da história recente. Múltiplos desaparecimentos, inexplicáveis pacientes com sintomas idênticos, vozes registradas em fitas que não pertencem a nenhum ser humano. E uma hipótese que deixaria até os mais céticos em silêncio. Abduções alienígenas reais. Esse caso chocante viria à tona de forma pública em 2009, com o lançamento do filme A Quarta Fase, The Fourth Kind, estrelado por Milla Jovovich. O filme apresentava uma mistura de dramatização com supostos vídeos e áudios reais, mostrando sessões de hipnose onde pacientes reviviam experiências traumáticas, encontros com seres não humanos, perda de tempo, levitação, olhos paralisados pelo medo e gritos impossíveis de serem explicados. Mas por trás da produção cinematográfica havia algo ainda mais assustador: registros oficiais, dados do FBI e relatos de psicólogos reais que davam base para a história. Tudo começou com o aumento incomum no número de desaparecimentos em Nome. Entre 2000 e 2005, dezenas de pessoas simplesmente sumiram sem deixar vestígios. O FBI chegou a enviar agentes para investigar o caso, algo incomum para uma cidade tão pequena. Mas o mais perturbador era que muitos desses desaparecidos compartilhavam características em comum. Haviam relatado insônia severa antes de sumirem, afirmavam ver corujas observando suas janelas à noite e alguns, antes de desaparecer, mencionavam presenças em seus quartos, paralisia do sono e ruídos agudos durante a madrugada. A doutora Abigail Tyler, psicóloga e moradora de Nome, começou a registrar casos semelhantes entre seus pacientes. Pessoas sem ligação entre si relatavam experiências quase idênticas. Acordar no meio da noite sem conseguir se mover, ver corujas observando-as, sentir uma presença dentro do quarto e, o mais comum, perder completamente a noção do tempo, acordando horas depois sem lembrar de nada. Desesperada por respostas, a doutora Tyler começou a utilizar hipnose regressiva em seus pacientes, e foi aí que tudo mudou. Sob hipnose, os pacientes passavam de estados de calma a pânico absoluto. Alguns gritavam, outros choravam, e muitos pareciam não estar mais sozinhos. Em uma sessão documentada, um paciente começou a falar em uma língua desconhecida, com voz distorcida, olhos revirando e uma força incomum. O áudio gravado dessa sessão capturou sons que até hoje não foram identificados. Linguistas analisaram a gravação e apontaram que a linguagem parecia ser uma forma arcaica de sumério, idioma falado há mais de 4.000 anos na Mesopotâmia. O que isso significava? Por que pessoas comuns, sem qualquer ligação com estudos antigos, falavam uma língua morta sob hipnose? E mais, por que os símbolos que desenhavam após as sessões se assemelhavam a inscrições cuneiformes sumérias? Alguns pesquisadores apontaram para uma ligação entre antigos deuses sumérios, como Anunnaki, e seres extraterrestres. Para eles, os deuses do passado não eram figuras mitológicas, mas visitantes reais, que continuam a interagir com a humanidade em segredo. A doutora Tyler também passou por uma tragédia pessoal. Seu marido, segundo relatos, teria cometido suicídio de forma misteriosa pouco antes das investigações começarem. E sua filha, Ashley, desapareceu sem explicação. Seu corpo nunca foi encontrado. Após isso, a doutora Tyler passou a ser considerada instável, emocionalmente comprometida, e suas descobertas foram descredibilizadas por parte da comunidade científica. Mas o que ela tinha era mais do que relatos, era evidência. Vídeos, áudios, exames médicos e mais. O padrão era constante. Todos os pacientes viam corujas, mas sob hipnose, as corujas se transformavam em olhos negros, sem pupilas,
grandes demais para qualquer animal conhecido. Eles descreviam seres altos, esguios, com pele cinza ou branca, que os levavam, não fisicamente, mas por algum tipo de transporte energético. Descreviam sensação de flutuar, de atravessar paredes, de estar em ambientes metálicos, frios, com luzes ofuscantes e mesas de operação. Um paciente afirmou: "Eles me olharam como se eu fosse um experimento. Eu tentei gritar, mas minha mente estava presa." Em um dos vídeos mais chocantes, um paciente começa a levitar durante a hipnose, antes de desmaiar completamente. A gravação é perturbadora. E apesar de o vídeo ter sido considerado encenado por alguns críticos, especialistas em efeitos especiais afirmaram não ter encontrado sinais de manipulação digital. O FBI, quando pressionado, afirmou que os desaparecimentos em Nome estavam relacionados a abuso de álcool e condições climáticas extremas. Mas essa explicação nunca convenceu os moradores nem a comunidade ufológica internacional. Documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação revelaram que agentes do FBI realizaram diversas visitas a Nome e que parte dos relatórios foi classificada como confidencial. O que eles encontraram que não pode ser revelado ao público? Por que casos de abdução continuam acontecendo até hoje na região? Em entrevistas posteriores, a doutora Tyler afirmou: "Eles não nos levam com o corpo, eles levam o que somos e devolvem o que resta." Cientistas céticos afirmam que tudo pode ser explicado por distúrbios do sono, histeria coletiva e falsas memórias. Mas o que dizer dos áudios, dos vídeos, das inscrições sumérias, das semelhanças com casos em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, onde vítimas relatam os mesmos sintomas, as mesmas memórias, os mesmos olhos negros? O caso de Nome, no Alasca, talvez seja o mais documentado da história moderna sobre abduções. Não porque houve um espetáculo de luzes no céu, mas porque houve um padrão. Porque os registros não foram apenas visuais, mas emocionais, físicos e linguísticos. Porque pessoas comuns, sem ligação entre si, viveram o mesmo terror. A pergunta que fica é: e se não for apenas Nome? E se algo ou alguém estiver estudando a humanidade há milênios, coletando informações, observando, manipulando? Seriam os deuses antigos? Seriam entidades de outra dimensão? Ou seriam apenas reflexos de algo que nossa mente ainda não consegue compreender? No fim, a história da doutora Tyler se perde entre verdade e ficção. Mas o silêncio do FBI, o desaparecimento de Ashley e as gravações reais permanecem. E talvez o mais assustador seja saber que esta noite alguém, em algum lugar, pode estar acordando no meio da madrugada, paralisado, vendo uma coruja na janela, que na verdade nunca foi uma coruja,